Isso, vai orando em línguas. Parado, celebrando se pia paradia cuva. Zeble de choparidia covaradas. Ele predo salabradia leva. Yes, pray. Salabarada katalabarade adarabarade. Celebrate de katalabarada. Yeshua. Pray. Não para de orar em línguas. Pray. Shalabakato paridia. Elencum verenia caparada. Os céus se abram sobre esse lugar. E o nosso louvor suba. A nossa adoração suba. Yeshua. Pega lá atrás, a glória de Deus está na casa. Yeshua. Isso, fala Yeshua, canta Yeshua. Sala Maria Bakato Paria Lekata Ele Frele Sia Babana Kato Baradia Bakatala Barada. This truth, the light, is no other God like you. Is no other God like you. Oh Yeshua, Yeshua.
Kaparia Bakatara, Membradia Caparada, Membradia Caparada, Membradia Caparada, Regedera, Regedera. Yeshua, ya. Eu quero ouvir a igreja, mais forte, vamos lá. Isso, vamos lá mesmo. Receba o louvor, receba a adoração nessa noite. We live for you all the glory. Hey, wake up! La pacatori dia camanda, Rino saplate shepereda, libre de sheke peria barada. Maride que sora bacatara, libre dia caparada, le caparadia la bacatara, le prende soco paria da mara. Liso sempre de cotara vadia barada. Iline que dei que peria lagada. Leso sabratia que verena. Lile cotoria bacatala barada. Inala nagade. Inala nagade. Inala nagade. Receba o nosso louvor nessa noite. Receba a nossa adoração nessa noite. Paradia verede kotala varia barada. Ride sebrede kotala varia paradia barada. Lebrede soto kopara vadia barada. Lebrede soto lebrede kotala veredia da barade kotala vadia barada.
Yeshua, HaMashiach, HaMashiach, Yeshua, HaMashiach, HaMashiach. Hey, ay, 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 ay. Yeshua, HaMashiach. Hey, ay, ay. Hey, ay, 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 ay. Yeshua, Yeshua, HaMashiach, Yeshua, HaMashiach, HaMashiach. Senhor Jesus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelo privilégio de te adorarmos. Obrigado pelo sacrifício da cruz. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Bem baixinho, baixinho. Isso. Os anjos cantam conosco nessa noite. Os céus cantam conosco nessa noite. Aplauda o Senhor bem forte no nome de Jesus Cristo. Isso, celebra o Senhor bem forte. Isso. Toma o teu assento no nome de Jesus. Que momento de adoração, amém? Eu disse que momento de adoração. Assim mesmo sentado, saúda a pessoa que está ao teu lado com a paz do Senhor. Diga a ele, Shalom Adonai. Isso, saúda a pessoa que está ao teu lado. Diga a ela, seja bem-vindo a mais uma quarta-feira de estudo da palavra. Aleluia. Pronto, eu não sei o que é que se passa com o meu som, mas o meu som não está a sair como habitual. Não está bom o som. Para aqueles que nos assistem a partir de casa, sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira do estudo da palavra. Será que podemos celebrar essas pessoas que nos assistem a partir de casa? Deus abençoe todas elas.
Aleluia. Glórias a Deus. Amados no Senhor, é bem sabido que estamos numa série denominada Profecia. Amém? Onde temos estado a ver diversos temas. E alguns desses temas que já passaram, um deles foi intitulado como Por que as minhas profecias não se cumprem, por que elas não acontecem? E nós já demos vários porquês, motivos, mas no final dessa série nós estaremos a ver eles de forma mais estruturadas e bem mais compiladas, amém? Eu estarei a dar número 1, número 2, número 3, e que vai facilitar melhor o teu estudo e os teus apontamentos e entendimento também. A outra coisa que nós tivemos a falar na quarta-feira passada, nós falamos, está bem melhor, nós falamos sobre como reconhecer um falso profeta. Aleluia. Falamos também de coisas muito importantes nesse tema de quarta-feira passada, e onde nós vimos que, na verdade, existem várias palavras que denominam ou que definem um profeta na Bíblia. Aprendemos que a Bíblia chama Nabi ou Nabi aqueles profetas que diziam que, ou que geralmente a palavra de Deus vinha sobre ele. Eu tenho a certeza que todos vocês aqui já viram versículos bíblicos que a Bíblia vai dizer: e veio a palavra do Senhor sobre mim. Amém? A maioria desses profetas são o que nós consideramos os nabis. E quem é o nabi? O nabi é um porta-voz de Deus. E todo porta-voz, ele carece de uma mensagem para partilhar. Aleluia? E também aprendemos um outro termo, melhor, que quer também dizer o que significa profeta, que é a palavra José. E José são aqueles que nós denominamos, ou a própria Bíblia denomina, quando ela é traduzida como vidente. Por quê? Porque nós, na quarta-feira, também aprendemos duas coisas importantes. Aprendemos que Deus fala através de duas energias. Quais são elas? Som e luz, pela graça de Deus. Aprendemos que os nabi são aqueles que geralmente, ou a maioria das vezes, Deus fala com eles através do som, da energia do som. Mas também aprendemos que Deus fala através da luz. E luz é mais virado à visão, aos sonhadores, aos que têm visões diurnas, os que têm visões noturnas também. Esses são chamados os José, aqueles que têm a graça de não só ouvir Deus, mas também de ver Deus a falar. Aleluia. O nosso Deus, você precisa entender que no ofício profético, Deus não fala simplesmente através de voz. Deus fala através de símbolos e de sinais. Aleluia. Sempre que você, por exemplo, vir o arco-íris no céu, é uma mensagem de Deus. Deus está a dizer que jamais destruirei a terra novamente com dilúvio. Então, é uma mensagem que é visual. Aleluia. Então, eu e você precisamos entender que nessa fase, nessa nossa caminhada com Deus, nós seremos expostos a esses dois tipos de energia, que é a energia do som ou que é a energia da visão da luz. Para aquelas pessoas, você que tem muita sensibilidade em ouvir a voz de Deus, saiba que o diabo irá ter contigo, te vai atacar pela mesma via que você tem mais facilidade de ouvir Deus. E se você é alguém que tem muita visão, você é alguém que tem muitos sonhos, saiba que um dos teus maiores ataques também vai ser pela via ou do telefone ou da televisão. O diabo vai te entreter com coisas que vão fazer o quê? Que vão influenciar a tua capacidade de ver no mundo espiritual. Por isso eu e você, se já sabemos de que forma, porque você não precisa ser profeta para Deus falar contigo
ou através de ti, aleluia. Basta ser um cristão com o Espírito Santo de Deus. E eu acredito que todos aqui dentro têm o Espírito Santo de Deus. E quando você entende isso, automaticamente a tua vida fica muito mais facilitada. Por quê? Porque você daí para frente começa a selecionar o que ouvir. Aleluia. Há algumas coisas, amado Senhor, que eu já não coloco no meu telefone. Não por eu ser profeta, mas por eu ser filho de Deus. Por eu ser o quê? Por eu ser filho de Deus, por eu ter o Espírito Santo de Deus na minha vida. Por quê? Porque você não tem noção, porque da mesma forma que a Bíblia vai dizer que a fé vem, o medo também vem pela mesma via. E além do medo vir para a mesma via, a Bíblia vai dizer que a lâmpada do homem, do corpo do homem, são os olhos. Então o diabo vai sempre te entreter, ou através de coisas no mundo, para você perder o quê? Para você perder a frequência certa de ver a coisa certa no momento certo. Eu acredito que algumas pessoas estão a perceber o que eu estou a falar. Mas não é sobre isso que viemos falar. Hoje nós estaremos a falar sobre como reconhecer um falso profeta, parte 2. Aleluia. A parte 1, eu acredito que foi uma bênção para alguns de vocês e que se calhar suscitou também algumas dúvidas. E não se preocupem, nesse estudo nós teremos uma oportunidade de perguntas e respostas. Para aqueles que tiverem, aleluia. Deuteronômio 13, verso 1, nós falamos de algo muito importante. Até é melhor eu começar a falar já pelo contexto de Deuteronômio 18, na verdade. Vamos para Deuteronômio 18, verso 14, na versão NTLH. Aleluias. Está melhor. Na versão NTLH. Aleluias. Vocês lembram que o primeiro livro que nós lemos na quarta-feira passada foi o livro que a Bíblia, que Moisés ia dizer que quando um sonhador ou um profeta sonhar, dar um sinal, um prodígio, e aquela coisa acontecer, mas se ele vos mandar adorar um outro Deus, a Bíblia vai dizer o quê? Não tenham medo dele, ou não sigam ele. Aleluia. Nós também falamos que ser profeta verdadeiro não é apenas você acertar as coisas, é você se manter consistente à sã doutrina, a palavra e os princípios de Deus. Aleluia. Deuteronômio 18, capítulo 14, verso 14. Vou pedir para alguém ler, por favor. 1, 2, 3, ou toda a igreja, vamos ler juntos. 1, 2, 3, vamos lá. Moisés disse ao povo: os povos da terra que vai ser de vocês seguem os conselhos dos e dos que tiram sorte, mas o Senhor nosso Deus não quer que vocês façam isso. Isso. Verso 15. Do meio de vocês, Deus escolherá para vocês. Leia, amém, amado Senhor. Todo mundo a ler. Será parecido comigo e vocês vão lhe obedecer. Isso. Até o 22, vamos lá. Lembrem que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do Monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim: ó Deus, não nos obrigues a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez este grande fogo, para que não morramos. Aleluia. Aprendemos também que uma das coisas que fez com que Deus levantasse profeta foi porque o povo fez o quê? Pediu. Orou ao Senhor. É o que estamos a ver aqui. Verso 17. Então o Senhor me disse: este pedido do povo é justo. Do meio deles escolherei para eles um profeta que será parecido com vocês. Darei a esse profeta a minha mensagem. Isso. E ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Verso 19. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. Aleluia. Amém.
Verso 20. E Moisés continuou dizendo ao povo: o Senhor disse também: se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Aleluias. Amém. Verso 21. Mas vocês vão ficar pensando assim: como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é mensagem de Deus, o Senhor? Fiquem sabendo que se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que dizer não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo dele. Vocês não precisam quê? Ter medo dele. Vira para o teu irmão e diga: não precisa ter medo dele. Agora eu quero que vocês olhem para mim. Vocês lembram que depois de nós lermos esse versículo, e nós já não tínhamos mais muito tempo para explanar o que estávamos a querer dizer aqui, devido, obviamente, ao tempo, como já falei. Mas eu depois vos mostrei algumas passagens bíblicas. E depois eu disse o contexto que estava a levar Moisés a falar isso ao povo. Porque se tratava de quê? De um povo menino. Um povo, quem lembra-se disso? Tratava-se de um povo o quê? Miúdo ainda, nas coisas de Deus. E a única forma que Moisés viu que podia dar como sinal a esse povo era simplesmente eles medirem o profeta pelo se o que ele vai falar vai acontecer ou não. Mas essa não é a verdade absoluta. Por quê? Porque eu vos disse que você não pode medir um profeta só por aquilo que ele falou é verdade ou aconteceu. Porque no versículo, em Deuteronômio 13, 1, a Bíblia vai dizer: se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições, por meio de sonhos, e anunciares a você um sinal miraculoso, um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, mas se ele disser: vamos seguir a outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos à palavra daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, a ver se o amam de todo o coração. Estão a ler aqui, certo? Eis a grande confusão agora. Se eu não tenho que temer o que falou e não aconteceu, então, e o que falou e aconteceu também não é uma prova suficiente de eu olhar e ver que esse é um profeta de Deus verdadeiro. Profeta, como fazer agora? Por isso é que você está aqui nessa noite. Eu, na quarta-feira passada, eu vos disse algo importante, inclusive vos mostrei um verso, que a Bíblia vai dizer que Deus falou que o povo de Israel ficaria quanto tempo? Quanto tempo? 400 anos. Mas o povo de Israel saiu há quanto tempo? E eu vos perguntei: será que Deus falhou? Será que Deus mentiu? A Bíblia vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que quê? Algo que todo filho de Deus precisa entender é que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, no caráter, não propriamente em pensamentos e ações. Deixa eu colocar bem isso que eu falei. Isso pode trazer problema no corpo de Cristo. Aleluia. Você vai ver, por exemplo, Deus disse, homem de Deus, que eu vou matar o povo. Eu vou destruir esse teu povo e vou fazer um novo povo de ti, Moisés.
E a Bíblia vai dizer que Deus olhou para Moisés e disse, Moisés olhou para Deus e disse, como pode ser isso? Arrependa-te do teu erro. E a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu, voltou para trás e disse, tá bom, vamos continuar com esse teu quê? Eu sei que uma vez eu já vos expliquei que há coisas na Bíblia que tem a ver com a tradução. Que na verdade não é Deus se arrepender. Mas você precisa entender que Deus queria matar o povo. Mas não fez porque Moisés intercedeu pelo povo. Quer dizer, se há algo que pode mudar planos no mundo espiritual, é o poder da intercessão. Ah, você não entendeu o que eu falei? Não é porque você tem mais poder do que Deus. É porque Deus colocou alguns sistemas estabelecidos que podem impedir com que mortes tomem lugar na vida de seres humanos. Por exemplo, por isso é que a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo veio para interceder pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Mas quando Jesus veio interceder, Ele comprou a nossa morte e nos deu a vida. Ah, vocês já não estão aqui dentro. Toma o teu assento e você vai perceber o que eu estou aqui a falar. Por exemplo, todo mundo conhece aqui dentro a história do homem que entrou na barriga do peixe. Como é que ele se chama? Como é que ele se chama? Profeta Jonas. Vamos ler a história de Jonas, podemos? Se todo profeta, porque Moisés nos disse, o profeta que falar algo e não acontecer, não tenham medo dele. Oh, vamos voltar para Deuteronômio para vocês gravarem isso que eu falei. Por isso é que eu estou a dizer que Moisés não está errado. Mas Moisés estava a falar para um povo que não tinha o Espírito Santo sobre eles. Um povo menino, que tudo que eles viam era o quê? Eram coisas naturais para poder acreditar. Era um povo extremamente carnal. Povo que viu terra se abrir agora, amanhã, vão murmurar pelo mesmo líder que fez terra se abrir. Coloca só o Deuteronômio 18, verso, acredito que verso 18 ou 19. Eu quero que vocês retenham essa parte. Quem está aí, por favor, seja só célere, por favor. Não temos tempo. We ain't got no time. Próximo verso. Próximo verso. E Moisés continuou dizendo ao seu povo, o Senhor disse também, se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Guardem esse versículo, aleluia. Verso 21. Mas vocês vão ficar pensando, como é que vamos saber que o que o profeta diz não é mensagem de Deus, o Senhor? Verso 22. Fiquem sabendo, se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Guardem isso. Aleluia. Mas eu vos pergunto agora, profeta Jonas, que vocês conhecem, era um profeta de Deus ou não? Então vamos ler a história dele. Jonas 3, capítulo 3. Jonas capítulo 3, da versão NTLH. E a igreja vai ler, o profeta só vai estar a vos ouvir, vocês a lerem que? Lindamente. 1, 2, 3, vamos ler todos? O Senhor disse... Pela segunda quê? Segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncia ao povo de lá a mensagem que eu vou... Moisés disse, qualquer pessoa que disser uma mensagem e não acontecer, esse homem não tem que ser o quê? Respeitado. Não
temos que ter medo dele, porque não é uma mensagem que veio de Deus. Mas aqui estamos a dizer que Deus falou a Jonas 2 vezes. E deu uma mensagem a Jonas. Para Jonas ir para Nínive. Vamos continuar a ler. Quem ordenou Jonas? Quem ordenou Jonas? Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-lo a pé. Isso. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar. Dentro de 40 A dias, profetizar. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Jonas entrou a profetizar. Dentro de 40 dias, Nínive vai ser destruída. Eu sou profeta e estou a falar porque a mensagem que eu ouvi não foi minha, o Senhor é que me deu. Aleluia. Toma o teu assento. os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram. Os moradores de Nínive creram em Deus. Se vocês entendessem o que eu já queria falar. Os moradores de Nínive creram em Deus. Em outras palavras, se arrependeram. Yes. Escuta, arrependimento pode te tornar falso profeta. Você não está aqui dentro. Você não está aqui dentro. Você não está aqui dentro. Quando um profeta vem te dizer morrerás, e você se sair daqui e se arrepender, aquele profeta aos olhos das pessoas pode parecer ser falso quando ouviu de Deus que você ia morrer. Vamos continuar a ler, vocês já vão perceber. Então Moisés já não está tão certo assim. Vocês vão entender daqui a pouco. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 1, 2, 3. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar, e todos vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. A fim de quê? De mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube Soube disso, disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sentou-se sobre as cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Uau. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Cada pessoa ore a Deus com fervor E abandone seus maus caminhos e as suas quê? maldade. Verso 9. Talvez assim Deus mude de ideia. Olhem para mim. Yes. Não olhem só, olhem também para mim. Talvez, eu pensei que ele não mudasse. Jesus. Aquele povo entendia que existem coisas, pastora, que nós podemos fazer que faz com que Deus volte à essência dele, que é amor. A essência dele, que é misericórdia. Por isso aquele cego, quando viu Jesus, não lhe chamou príncipe da paz, lhe chamou Bar-Davi. Tem misericórdia, filho de Davi. Tem misericórdia. Porque ele sabia que em Deus há algo. E se você conhecer, você pode pressionar. Você vai ver muita coisa daqui a pouco. Toma o teu assento. Talvez assim Deus mude de ideia.
talvez o seu furor passe. Eu profetizo e declaro: qualquer furor que estava preparado contra a tua casa não vai surtir efeito no nome de Jesus Cristo. Eu disse: o furor está a passar a tua casa. Toma o teu assento. E assim o quê? Não morreremos. 1, 2, 3, vamos ler? Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade. Escuta, isso é o que vai acontecer na tua vida e na tua casa. Qualquer sentença que já estava no mundo espiritual contra ti, porque você pecou, porque você falhou, Deus está mudando de ideia nessa noite. Eu disse: a misericórdia de Deus está a descer sobre a tua casa. Toma o teu assento. A minha questão é: Deus mudou de ideia, mas Deus falou a Jonas que em 40 dias destruiria a cidade de Nínive. A minha pergunta para vocês hoje é: quem é Jonas perante o povo de Nínive agora? Um verdadeiro profeta ou um falso profeta? Oh, falem comigo. Falso profeta porque de acordo com Moisés. Porque Moisés disse que quando o profeta falar e não acontecer é falso. Mas como é que como é que Jonas vai ser considerado falso se a fonte de Jonas é verdadeira? Quer dizer que há profetas que poderão te falar coisas e não são verdadeiros, mas não vão acontecer nada. Não é porque o profeta é falso, mas porque Deus mudou de ideia concernente àquele assunto, samba. Você vai entender isso daqui a pouco, não se preocupa. No ramo das profecias existem duas categorias. Existe a categoria das profecias condicionais e existem as categorias das profecias incondicionais. Essa profecia de Jonas era uma profecia que estava no realmo dos homens. É uma profecia que dependia do que as pessoas iam fazer. Porque se esse povo não ouvisse a palavra e se arrependesse, esse povo morreria, como Jonas falou. Mas só que Jonas vai agora parecer ser um falso. Por quê? Porque o povo se arrependeu. Profeta, pioraste mais. Já não estava a entender quando você estava a falar. Agora, Jonas lhe falando, eu pensava, Deus não muda. Deus não. Mas você precisa entender que há coisas na Bíblia que Deus, por exemplo, quando Jesus falasse com o povo, Jesus geralmente só dava parábolas, não explicava o mistério das coisas. Por quê? Porque há algumas coisas no reino que não é para povo, é para discípulo, é para seguidores, é para filhos, é para amigos. E além de que algumas é para discípulos, há outras que também é somente para íntimos. Que por mais que o líder da igreja estivesse na mesa com eles naquele dia, e Jesus disse, algum de vocês vai me trair. Pedro queria saber de algo íntimo, um segredo. Mas só que segredos íntimos são revelados para quem é íntimo. E Pedro sabia, eu posso ter recebido a chave,
mas eu não tenho a confiança e a intimidade de recostar a minha cabeça no peito dele e lhe perguntar quem é. Porque eu não tenho essa intimidade com ele ainda. Mas eu conheço alguém no nosso meio que tem. E esse é o João, o amado. E João perguntou, quem será, mestre? Jesus não disse, quer saber demais, quer saber muito. Não, Jesus sabia que esse aqui é meu best friend. É o meu íntimo. E Jesus lhe disse, aquele em que colocar a mão comigo vai ser esse. E João falou aos outros, devotou a Pedro. Porque mesmo alguns estando na mesma, porque você pode estar na mesma mesa e não saber segredo de todos. Você pode vir na igreja e não ter a mesma revelação que outras pessoas têm. Por isso a tua adoração é diferente. Por isso o teu louvor é diferente. O teu servir a Deus é diferente. Porque estamos na mesa, mas não estamos misturados, bebê. Estamos na mesma igreja, mas cada um tem revelação que é diferente. Cada um tem relacionamento com Deus diferente. Cada um tem graça diferente. Por isso é tolice você imitar o que o teu irmão está fazendo. Zacarias está falando para o mesmo anjo. Como se fará isso? Está ficando mudo. Maria está perguntando no mesmo anjo. Como acontecerá isso? Não está ficando mudo, lhe explicar. Não se compara com Maria, Zacarias. Maria é salva e agraciada. É uma graça diferente. Por que eu digo isso? Que às vezes podemos estar na mesma mesa todos, mas alguns poderão ter o que? Revelação diferente. A mesma coisa acontece na igreja. A mesma coisa acontece em nossas casas. Todos podemos vir na igreja, mas cada um de nós temos o quê? Uma intimidade com Deus diferenciada. Porque você vai ver que quando alguns, Pedro pergunta a João, João pergunta a Jesus. Jesus responde João, João passa a Pedro. Mas você vai ver que mesmo alguns que estavam ao lado, na mesma mesa, quando Judas levantou, a Bíblia vai dizer que alguns pensaram que Jesus mandou Judas. Quando Judas estava aí trair, diga, eu me recuso a estar numa mesa e ser o último a saber das coisas. Eu tenho a graça e o Espírito de Deus. As coisas não vão acontecer e só depois eu vou saber. Eu não serei apanhado desprevenido. Toma o teu assento, vamos voltar aqui. Amado Senhor, e esse profeta Jonas, agora eu vos pergunto novamente, Jonas é falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Mas falhou. A mensagem não aconteceu. O povo de Nínive, como é que Nínive vai julgar Jonas agora? Vocês sabiam que Jonas é um dos profetas que tem livro, mas que profecia não se cumpriu? Jonas queria se matar. Você não está a entender. Você não tem noção. Mas você já se perguntou, como é que um profeta chega na igreja, não conhece as pessoas, e começa a falar? Você já imaginou mesmo se nós batemos bem os profetas? Já paraste um dia para pensar? Não, mas acho que você nunca parou para pensar. Eu não te conheço de nenhum lugar e começo a falar da tua vida. Você já parou para pensar? A reputação, se você tiver alguma. E se hoje não for aquilo, a igreja vai aonde? Vão te considerar falso.
Por isso é que quando você ainda tem essas coisas dentro de ti, você ainda não está preparado para Deus te usar. Quando você ainda tem medo de orar para alguém, e tens medo que as pessoas vão ver que você orou na live e a pessoa não foi curada, e você tem medo do que as pessoas vão pensar da tua unção ou da tua graça, você ainda não morreu para ti. Vou falar de novo. Quando você ainda tem medo de errar, é porque ainda é você que está a fazer. Porque quando você se colocar na posição de que isso que eu estou a fazer não sou eu, e o que me mandou não tem como errar, você não está entendendo o que eu estou a falar. Eu sei, isso não é para vocês todos. Aleluia. E Jonas, toma o teu assento. E Jonas queria o quê? Queria morrer. Jonas disse, mata-me. Em outras palavras, você sabia que eu não queria vir aqui. Vamos ler. Jonas 4. Jonas 4, em tela. Será que você está percebendo algo nessa noite? Por causa disso, Jonas fez o quê? Oh, Jonas, eu pensei que você era profeta e querias o arrependimento do povo, bebê. Alguns profetas só querem que a palavra dele aconteça. Não querem saber se o povo se arrependeu ou não. Eu só quero que vocês saibam que o que eu falei aconteceu verdadeiramente. Escuta, quantas pessoas aqui dentro, e eu às vezes partilho muito com ministros e outras pessoas, eu digo sempre assim, escuta, eu não quero que vocês vejam que eu sou um profeta verdadeiro, principalmente quando eu vos dar uma mensagem que eu sei que é uma mensagem de morte. Aqui uma vez profetizamos para o irmão de alguém, de uma irmã, e pareceu que o profeta só falou. Nós dissemos, nós estamos a ver você novamente a entrar para a prisão. E estávamos a ouvir barulhos de tiro. Pô. Aconteceu recentemente. Mas você acha que para mim isso está bom? Agora está, lhes avisei. Não! Porque o que vai me fazer provar ser quem eu sou, não é pelas coisas estarem a acontecer, é por quem me chamou e quem me deu a mensagem. Quem me deu a mensagem? Quem me deu a mensagem? Quem me deu a mensagem? Várias outras coisas. Já aqui pessoas que nós profetizamos data que tinham que morrer. Que o inimigo tinha preparado para levar essas pessoas. Agora você acha que o profeta vai esperar mesmo aquela data? Não. Quando Deus fala, é para aquela pessoa fazer o quê? Despertar, alinhar-se com Deus. E eu, profeta, me levanto em oração. Porque o facto de Deus falar não quer dizer que Deus não pode estender os anos. Vocês já não estão aqui dentro. Mas obviamente que existem algumas profecias que por mais que você vai, já está feita no realmo de Deus, está sealed, está selada. Alguma delas você poderá ir orar, Deus vai te dizer, aqui já não tem nada. Vai só já e começa a agradecer. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Mas há outras que você pode recorrer. Trazer o quê? Trazer provas. Vamos falar sobre isso, se calhar, na próxima semana. Mas vamos ver rapidamente como é que o profeta Jonas ficou. Jonas ficou com raiva e aborrecido, porque Jonas, de certa forma, aos teus olhos, se calhar, Jonas tinha razão. Porque Jonas não queria ir. Me esforçaste para eu ir, mandaste peixe, e o peixe me trouxe mais até aqui. Falei mais algo que não é verdade. Agora todo mundo vai saber que eu sou um falso profeta.
Eu estava bem na minha cidade, me mandaste aqui porque você sabia, se você sabia que eles iam mudar, você sabe todas as coisas. Mas você, portador, precisa entender que teu trabalho é falar o que eu te mando. Como as coisas vão acabar não é contigo, não te diz respeito. Profeta tem que entender isso. Mensageiro de Deus tem que entender isso. Não tem a ver contigo se eles vão se arrepender ou não. Vai só falar o que eu te mandei falar. Mas Jonas ficou com raiva. A Bíblia está falando raiva. Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. E não está a ficar com raiva com o líder. Com Deus. É azar, né? O irmão aqui está a dizer que é azar. Verso 2. 1, 2, 3, vamos ler. Oh Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer. Eu te disse. Por isso, vamos lá, foi por isso. Para Tarsis, onde ele foi? É a Espanha. Que tens compaixão. Sabia, mas ele sabia. Mas você não tem noção desse ofício profético. Jonathan dizia, eu sabia que você podia mudar de ideia. Mas fala o que eu estou te mandando falar. Verso 3. Agora, ó Senhor, faz o quê? Me mata! Jonas quer morrer porque a profecia não se cumpriu. Jonas, se você vivesse esse tempo, não sei quantas vezes você ia pedir para se matar, Jonas. Jonas está pedindo, me mata! Acaba com a minha... Uma profecia só que falhou, Jonas. Imagina 4 profecias, Jonas. Uma profecia que falhou, Jonas está pedindo, me mata! Acaba com a minha vida agora, o que ele vai viver? Está amarrado. Acha, eu vou pedir para se matar porque a profecia falhou. Você está ouvindo o que eu já falar? Isso demonstra o quanto. O que eu quero dizer com isso? Demonstra o quanto Jonas estava mais preocupado com o título dele do que propriamente com a salvação do povo. Eu estou mais preocupado como é que eu vou sair daqui, como é que eu vou pregar, quantas palmas, o povo vai vibrar, se vão vir colocar oferta, se vão vir selar. Estou mais preocupado com a reação do povo do que com o coração. Esse é Jonas. E Jonas faz o quê? Quando Jonas não vê essas coisas, quando a igreja não aplaude, quando a igreja não vibra, quando pessoas não caem, Jonas se sente mal. Me mandaste pregar porque me mata. Me mandaste nos hospitais por quê? Porque todas as pessoas que você me mandou orar, voltei lá, todos morreram. Mas você sabe se essas pessoas aceitaram Jesus? E se foram para o céu? Você sabia que há pessoas que você vai orar, elas vão morrer fisicamente, mas vão para o céu depois da tua oração? Que é o mais importante. Mas os teus olhos estão o quê? Você é Jonas. Você quer aumentar no teu currículo de quantos paralíticos levantaram. Você quer glória para ti. Por isso é que nós aqui, vocês já viram, nós orar para pessoas, as pessoas ficaram curadas, outras pessoas ainda estão no processo de serem curadas. Porque se ainda não morreste, ainda pode ser curado. Por quê? Porque não é sobre quê? Sobre nós. É sobre quem nos mandou. É sobre quem nos mandou. Oh, é sobre quem nos mandou. Coloca lá o verso.
Vamos ler novamente. 1, 2, 3. A música não saiu como eu queria. O piano não saiu como eu queria. Não sei, ensaiamos bem. O que aconteceu? O som não estava bom. Mexeram no som. Estragaram o som. Mas nesse som, às vezes, que não estava bom, que estava mal, alguém ouviu aquele louvor. Porque tudo que nós seres humanos vemos são coisas naturais. Nós não sabemos o impacto da obediência. Nós medimos os nossos resultados pelos nossos olhos. A pessoa caiu, a pessoa fez, gritou, a pessoa veio e te deu oferta. Isso não é a coisa principal. A maioria das coisas principais nós não vemos. Jonas não olhou para isso. Jonas está a olhar agora a reputação dele. Como é que eu vou passar de novo em Nínive? Como é que eu vou voltar? Vão me matar, evangelista. Vão me postar no Facebook. Falso profeta. Profetizou A, mas era Y, era B. Jonas não queria saber. Jonas foi porque ele desde o início sabia que Deus é um Deus que muda. Você acha? A maioria dos profetas agora que profetizaram sobre as eleições do Donald Trump e Joe Biden, a maioria dos homens de Deus profetizaram que Trump ia ganhar novamente. E esse era o plano de Deus. Guardem isso que eu estou falando. Esse era o plano de Deus. Mas só que alguns não são só nabi, são videntes. Porque na visão, no mundo espiritual, todo mundo estava a ver que Donald Trump ia ganhar. Até alguns sentarem. Por quê? Porque na visão você precisa ter cuidado. Se você não se senta e continua a contemplar a visão, o porco que você está a ver pode virar depois javali no final. Mas se você sair antes da visão, você vai dizer, vi porco. Mas quando era javali. Você não está entendendo o que eu estou a falar? O grande perigo é nós sairmos cedo quando Deus ainda está nos a mostrar coisas. É assumir já que ele é o homem para casar quando ainda existem coisas para Deus mostrar. Elia caparro levelia verena. E alguns profetas, um deles, o profeta Uberange, ele viu que Donald Trump poderia ganhar, mas ele saiu, ele disse, Ele disse que ele ficou um tempo na visão. Depois dele ver aquilo, ele viu Joe Biden a ser erguido. E do anjo de Deus lhe disse, essa é a escolha de Deus, mas a igreja escolheu Joe Biden. Contam-se os profetas que acertaram. Eu te pergunto, os outros profetas que falharam são falsos? Não. Muitos deles conhecidos no mundo. Sabe qual é o juízo que você faz? É porque você não entende da dinâmica do ofício profético. Você não entende? O dia que você começar a entender e a estudar o profético, você vai começar a realizar que algumas coisas não são tão fáceis como você acha que são. E uma interpretação errada de algo que você está a ver pode ser conotado como um falso. Mas como uma interpretação que você teve. Porque, eu não sei porque eu estou a falar disso, são coisas muito... Por quê? Porque às vezes vocês pensam que no ofício profético, Deus vem e sempre me fala, ela vive no quilamba. Fala quilamba. Não! Você pensa que é assim que acontece? Isso acontece para as pessoas que têm dom. Que vem como forma de uma mensagem. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Depois a pessoa cai. Pum. No profético não é assim. Profético, quando a Bíblia está a dizer ofício, está a falar de gabinete. E no gabinete você entende que tem e-mail,
tem telefone fixo, tem móvel, tem várias formas de você se comunicar. Você que tem que começar de certa forma a ver qual vai ser a forma mais certa. Pelo Espírito de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus mostrou a Jeremias e disse: Jeremias, o que vês? Jeremias vai dizer: vejo uma árvore. E Deus lhe disse: viste bem. Aquilo que Deus estava a mostrar a Jeremias não era árvore para Jeremias comer. Deus estava a lhe dizer que aquele era Israel. É assim no ofício profético que Deus fala conosco. A maioria das vezes. Há vezes que poderá ser um anjo que vai chegar ao teu lado e começar a falar. Há vezes que você vai ver, por exemplo, no dia em que eu profetizei, que eu pedi para a pastora abraçar a irmã Valéria que estava sentada aqui, eu estava no gabinete naquele dia. E abraçou mais uma irmã. E enquanto eu estava no gabinete a orar, eu vi o meu anjo. Desceu da escada e veio até aqui, parou ao lado daí da Valéria e começou a apontar ela assim. Isso quer dizer que é isso aqui, você vai dizer, e vai chegar aqui no púlpito, vai começar a dizer, aqui, apontar, o quê? Você está entendendo o que eu estou a falar? E foi daí que pelo Espírito que você tem, isso é escola profética. Pelo Espírito de Deus que você carrega, que é o que te dá o entendimento das coisas, você vai começar a procurar saber, Deus, o porquê dessa visão. Ou o teu próprio anjo vai te ministrar isso, ou então o Espírito de Deus vai te ministrar o que quer dizer aquilo. E naquele dia foi o quê? Foi o Espírito do Senhor me disse, ela precisa de um abraço. E não sei se vocês acompanharam, a irmã Valéria depois postou, disse que ela, um dia antes, né, ou no mesmo dia, alguma coisa, a semana toda ela estava super down. Mas a grande questão, homem de Deus, o meu anjo não disse lhe abraça, só estava lá a apontar. Agora você, profeta, pode chegar e pensar outra coisa. Se você não for o quê? Maduro no profético. E as pessoas vão dizer que você é um falso profeta. Mas você só falhou em interpretar a visão que Deus te mostrou. Eu acho que vocês entenderam algo ali. Toma o teu assento. Vocês estão aqui dentro? Vocês estão aqui dentro? Será que vocês apanharam algo disso que eu falei? Glórias a Deus. Você vai profetizar antes da tua morte. Deus vai te usar para você falar para a pessoa. Agora, vamos só ler rápido. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu, Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Deus é que fala com Jonas. Você acha que tem razão, Jonas? Não briga quando você tem intimidade. Outras pessoas ali, ele só ia assustar, já um raio lhe bateu na cabeça. Mas como Deus é que lhe mandou, Deus conversa com ele. Porque Deus não está só a querer ensinar Jonas, Deus está a querer ensinar toda a geração profética que vai vir. Algumas coisas que você vai falar, que eu é que te dei a mensagem, mas poderá não acontecer. Como Moisés disse. Aí Jonas saiu de Nínive. Não, volta ao verso 4. O Senhor respondeu-me, Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Verso 5. Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e assentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Jonas estava levado, deixa eu ver, vamos saber a profecia. Ai, Jonas. Alma de Deus. E depois de te dar a profecia, você vai ser desempregado. Você vai perder o emprego. Ele já não está orando mais para você não perder o emprego. Ele está já mesmo também a orar já contra ti. A profecia dele. Você não brinca com o coração dos homens. Esse é Jonas.
Jonas está parado para ver, deixa ver se eles vão morrer mesmo ou não. Se a minha profecia vai se cumprir. Mas eu falo sempre a esse Deus. Pelo coração que Deus nos tem dado e nos tem treinado. É preferível ganharmos almas do que ser reconhecido por qualquer homem. Sabe por quê? Porque nós entendemos que nós não estamos aqui por conta do ofício. Não é por conta do ofício, por conta do dom da profecia. Não. Profecia. As pessoas que você vai mais profetizar e curar, você que tem dom de cura, saiba, não vão ficar contigo. Ou vão fugir. Vão te esquecer, evangelista Francisco. Você não sabe. Pergunta aqui na diaconisa Vanira, na ministra Marlete, nas líderes mais antigas presbíteras. Desde que começamos, quantas pessoas já profetizamos? E não era como estamos a profetizar aqui, deep stuff. Às vezes podíamos ficar 30 minutos só numa pessoa. É mentira isso que eu estou a falar? Não estamos a começar a profetizar agora que temos câmera. Não. Desde há muito tempo. Algumas estão a viver as profecias. Outras estão a viver aquilo que nós fomos falando, alinhando e tudo mais. Mas hoje, pela graça de Deus, estão num outro lugar. Por quê? Porque não é profecia que mantém pessoas dentro de um lugar. Não é dom que mantém pessoas na igreja. É a palavra de Deus que estamos a pregar nessa noite. E quando nós estamos a profetizar para pessoas, é no intuito de ajudar as pessoas. E não reter as pessoas na igreja. Nem pensar. Nós já sabemos, 4 anos que você não aprende. Já sabe. Que isso não é isso que funciona. Toma o teu assento. Vamos ler rapidamente. Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol... verso 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas. No mesmo instante cresceu uma planta, uma árvore, para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. Ele está a reclamar, mas Deus, tá bom, queres ver tua profecia? Tá bom, vou te criar uma assim. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta, porque o sol estava a lhe queimar. Verso 7. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Instantaneamente. Teu emprego, você acha que não pode vir assim instantaneamente também? Se planta, a árvore cresceu num só dia. Teu milagre, você acha que não pode vir num só dia? You don't know the God we are serving. Você não conhece o Deus que nós servimos. Mas no verso 8. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste. E Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava a sua cabeça. Então quis morrer e disse, para mim é melhor morrer. A profecia já falhou, agora estás a me mandar mais vento. Mata só já de uma vez. Verso 9. Mas Deus perguntou, Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas, o profeta está agora a lhe profetizar também. Ele está a acalmar o coração dele. Aleluia. Com a planta, Jonas respondeu, é claro que tenho razão para estar com raiva. E com tanta raiva que até quero morrer. Esse é o profeta que foi profetizar. Você nota quando... Agora eu posso falar, começar a falar. Jonas queria mesmo ver morte. Jonas queria ver a morte mesmo de Nínive. Eu estava com raiva. Com tanta raiva que até quero morrer. Verso 10. Olha o que Deus vai dizer. Então o Senhor disse, Deus disse, essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Verso 11. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças, inocentes e também muitos animais. Esse é o Deus que você serve. É o Deus
Deus que pode mudar sentenças, é o Deus que quebra maldições, é o Deus que quebra diagnósticos, é o Deus que tem compaixão do seu povo. Ele verenia caparilia baratia verenas. Só quem sabe o Deus misericordioso que tem é que vai celebrar. Só quem sabe que tem o Deus que não falha, o Deus de misericórdia, o Deus de compaixão. É isso. Você acha que Deus está mais importado? Toma o teu assento. De ver Jonas feliz porque a profecia dele se cumpriu, ou do povo das 120 mil crianças inocentes e também dos animais? E ali, tem próximo verso? Acho que já não tem. E ali acabou o livro de Jonas. Já não tem, né? Já não tem mais, já não tem mais. Jonas, você agora fica como não entendemos, se és falso profeta, seja. Nós sabemos que Jonas é verdadeiro, porque a mensagem que ele recebeu veio de Deus. Mas o final das coisas não cabe a Jonas, cabe a Deus. Cabe a Deus. Para finalizar, tenho mais alguns minutinhos. A minha questão para vocês é: será que quem fala o que vai acontecer e verdadeiramente acontece é profeta de Deus ou vem verdadeiramente de Deus? Me respondam, por favor, se você puder. O que estamos a aprender? Porque a Bíblia vai dizer rapidamente em Gênesis capítulo 3. Vocês vão me dar mais 5 minutos, amém? Mesmo você que não deu amém, vais me dar. Gênesis 3, 4. Então, escuta, nem todos que falam a verdade com o que vai acontecer são profetas ou vêm de Deus. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. A serpente mentiu ou falou a verdade? Falou a verdade. Vais ver o que ela vai falar no próximo verso. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se quer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente estava a mentir? Estava a falar de quê? Estava a anunciar um futuro para Adão e Eva. Profetas falsos podem te falar de algumas coisas que vão parecer verdade. E alguns verdadeiros podem te falar coisas que não vai acontecer. Oh, está escrito, não leram há pouco tempo. O profeta está a piorar mais. Não falta quarta-feira. Porque próxima quarta-feira é que você vai entender bem. Porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, e se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradava aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Verso 7. Eu quero falar algumas coisas rápido para você perceber. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eu já vos disse que uma das causas que vocês às vezes não encontram na Bíblia, uma das causas que fez com que Jesus amaldiçoasse a figueira, foi porque a figueira no Éden queria cobrir e fazer o papel de Jesus, que é o que tapa a nudez do homem. E quando Jesus chegou, queria comer figo, mesmo que não era no tempo de figo. Jesus se lembrou: ei, você já há algum tempo. Você no jardim, você queria ocupar o meu lugar, você. Vou te mostrar quem é que tapa a vergonha dos homens. Jesus amaldiçoou a figueira até a raiz. Por quê? Porque essa figueira que os homens queriam tapar-se da vergonha, quando só o Cordeiro
é que tira o pecado do mundo. Quando só o Cordeiro é que tira o pecado do mundo. Agora, vocês viram o que Satanás disse? Que quando vocês comerem, vocês serão como Deus. Certo? Agora, verso 22 do mesmo versículo. Do mesmo capítulo, melhor. Vocês vão ver que Deus concorda com algo que Satanás falou. Quer dizer que nem toda mentira vai ser mentira desde o início. Eu te amo muito. Flores. iPhone 15. Viagem para o Dubai. Baby. Depois de você dar o sim. Mesmo esse telefone também. Já vou te receber. Aleluia. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não se estenda a sua mão e coma também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O que Satanás falou era verdade. Mas só que o que denota se é verdadeiro ou não é o que se diz, é a fonte que falou. Ah, vocês não estão aqui dentro, aí atrás, não estão comigo. Se calhar vou tentar pregar para a pessoa lá em casa. É a fonte, é a fonte. É a fonte. Será que você só vai olhar para um profeta e dizer que ele é verdadeiro quando ele falar a verdade? Satanás também fala a verdade. Não foi ele que chegou a Jesus e começou a lhe falar a palavra de Deus. A palavra de Deus é mentira. Mas só que ele, quando começa a falar a verdade, ele não pode acabar na verdade, porque ele é mentiroso. Então, a verdade dele começa bem, mas depois curva. E se você for alguém que não é consistente de ir até o fim, de observar, você vai pensar que algumas coisas são de Deus pelo início delas, quando no final tem um objetivo. Tome teu assento. Agora começa a considerar, a fechar. Por exemplo, eu vos pergunto, e deixa-me já aqui começar a falar algumas coisas que eu já me adiantei. Primeiro, aponta aí. Profeta falso, profeta verdadeiro pode cometer erros, mas não quer dizer que ele é falso. Assim como o profeta falso pode acertar, e isso não quer dizer que ele é verdadeiro. Eu sei que algumas pessoas estão a ver, pai, você está só a nos complicar. Não estou, você vai entender daqui a pouco, com o passar dessas séries. Eu estou a te levar para uma fase, para um lugar que eu quero que você chegue. Você não vai precisar mais de nenhum anjo te confirmar nada. Você vai saber quem é falso e quem é verdadeiro ao teu lado. Eu disse, você vai saber. Não foi, irmã Flor, não foi profeta, o grande profeta Samuel, que quando estava para ungir Davi, Samuel olhou para um dos primeiros filhos de Jessé e disse, eis o ungido de Deus. Samuel estava a profetizar. Você não sabe. Samuel estava a dizer, eis aqui. Aí ele vai dizer, nenhuma palavra de Samuel caiu em terra. Mas Samuel, quando está a olhar um dos filhos de Jessé, está a dizer, é esse aqui. Por quê? Porque Samuel está a se basear como Deus escolheu Saul. Saul era o mais alto, tinha ombros largos. Ele está olhando os filhos de Jessé, esse é o mais alto. Só pode ser esse. Quando Deus já tinha mudado o padrão, não estou à procura mais de alto, estou à procura de pessoa que tem coração puro. E você não está entendendo o que eu estou a falar. Se você não entender que
Deus pode mudar sistemas e padrões. Samuel é verdadeiro. Isso nós não sabemos, está a acontecer com Samuel aqui dentro. Porque Samuel não pode dar bandeira. Nós só sabemos porque depois ele escreve que ele estava prestes a cometer um erro. Deus lhe falou, não é esse. Veio outro também disse, não é esse. Veio outro. Em outras palavras, Samuel estava a tentar ver qual era. E eu te pergunto, Samuel por conta disso é homem falso? É profeta falso por conta disso? Esperou Deus lhe dizer o que é certo. Veio Davi, Davi orou para ele. O nosso grande Elias que nós chamamos. Estamos no ponto de dizer profeta falso, profeta verdadeiro pode cometer erro. Elias, quando está deprimido a fugir de Jezabel, a Bíblia vai dizer que Elias vai dizer, Senhor, me mata, porque sou o único que fiquei. Ele disse, não foste o único que ficaste, ainda tem 7.000. Oh, Elias, eu pensei que você podia apanhar no espírito e saber que você não era o único. Quer dizer que Elias não estava certo no que ele estava falando. Chega uma fase que fome te faz falar à toa. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Qual é o foco dessas mensagens? É te apontar para Cristo. Porque homens falham. Aleluia. A outra coisa que eu quero vos dizer é, por exemplo, se vocês não concordam que um profeta falso, que um profeta verdadeiro pode cometer erro, a minha pergunta é, então eu e você não temos noção ou da definição do que é algo falso e do que é algo que pode cometer erro. Por exemplo, eu vos pergunto, Adão é um ser humano falso ou é um ser humano que cometeu erro? Por que o profeta tem que ser sempre falso quando comete erro? Vou vos dar outra questão. O médico que operou mal a alguém, em vez de tirar a veia, mexeu na artéria, falhou e a pessoa morreu, é chamado um médico que cometeu erro ou um médico falso? Por quê? Porque falhou. O profeta verdadeiro. E por que o profeta que falha, vocês querem chamar de falso? Por que as pessoas que cometem erro, você quer chamar de falso? Essa é a pergunta que eu fiz. Você é um marido que um dia falhou com a tua mulher, você é um marido falso ou um marido que cometeu erro? Por quê? Tinha que ser também falso marido. Falsa mulher você. Você estava percebendo o que eu estava falando? Será que isso está ajudando alguém? Pode aplaudir, pode aplaudir. Deixa aqui agora vos dar para fechar a definição de falso profeta. Falso profeta, além de ser alguém que serve outros deuses, que serve um Deus que não seja Cristo, que não assume que Cristo vem de Deus, que Cristo é Deus, que Cristo foi enviado por Deus, alguém que também está fora da palavra de Deus, do compromisso com a sã doutrina. Falso profeta é aquele que tem as motivações, intenções e fontes erradas. Ali abrados e televeria baradas. E a próxima quarta-feira eu estarei a falar de como apanhar esses camaradas. Você vai entender a importância disso.
Falso é aquele que tem motivações, desculpem, intenções, conduta e fontes de informações erradas. A Bíblia vai falar rapidamente numa história que Paulo vai para uma cidade e uma mulher que tinha um espírito de adivinhação disse a coisa certa para Paulo. Sabe disso que é Paulo? Eis aqui um grande e um verdadeiro homem de Deus. Você que está a ir pregar numa cidade nova, quem é que você não quer que fale que você verdadeiramente é homem de Deus? Que você é boa no que você faz, que você é bom no que você faz. Todo mundo, menos Paulo. Paulo queria medir quem é que está a falar. E Paulo vai dizer que, a Bíblia vai dizer que Paulo olhou para a mulher e repreendeu. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher não falou só uma vez. Falou vários dias, várias vezes. Por isso temos que ter cuidado com quem nos valida. Que seja Deus a nos validar e não os homens. Quem é o falso profeta? O falso profeta, eu não estou a falar o falso profeta de Apocalipse, amém? Estou a falar aquelas pessoas falsas verdadeiramente. São aquelas pessoas que têm intenções e motivações erradas. Por exemplo, um camarada que abre igreja com o intuito de tirar dinheiro, extorquir dinheiro das pessoas. Esse mesmo que falar algumas coisas verdades sobre ti, ele é falso. Mesmo que subir aqui e começar a falar de Jesus, Jesus te ama, receba Jesus, é falso, porque a motivação dele de abrir a igreja era extorquir o dinheiro das pessoas. Ah, você já não está a me dar amém, você já não está entendendo. A grande luta agora vai ser, por quê? Porque hoje em dia, os falsos estão a se parecer verdadeiros. E os verdadeiros a igreja está a acusar como falsos. Oh, Jesus quando veio para aqui, lhe disseram o quê? Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, lhe acusaram os príncipes dos demônios. Me fala ainda, qual é o pastor que você segue, que você nunca lhe viu ele falar em mal? Eu, na tua família já falam, não preciso perguntar. Mas, qual é o pastor que você conhece que nunca não lhe fala mal? Fala, tem? Tem? Se tiver um, fala o nome dele, vou te falar. Agora, quem é o falso, quem é o verdadeiro? Não falta a próxima quarta-feira. Vamos celebrar o Senhor bem forte. Vamos celebrar o Senhor bem forte. Olha legal.